Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Vamos falar sobre a campanha da Fraternidade 2024, que este ano aborda o tema Fraternidade e Amizade Social, baseado no versículo do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8. Vós sois todos irmãos e irmãs. Converso com o Padre Patrick Samuel Batista, vigário da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida e subsecretário da CNBB, que traz todas as informações sobre a formação que a nossa amada arquidiocese vai oferecer em fevereiro sobre a campanha da fraternidade. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao Perfil Católico. Gostaria então de iniciar a nossa conversa falando sobre a importância da campanha da fraternidade. Gisele, antes de tudo, muito obrigado pelo convite para estar aqui no Perfil Católico e a minha saudação também a todos aqueles que nos acompanham nesse momento especial de conhecer um pouco a realidade da Igreja e também nos confirmar ainda mais na comunhão aqui na nossa arquidiocese. Campanha da Fraternidade. Essa iniciativa já existe há 60 anos na Igreja no Brasil. Como que ela nasceu? Ela nasce na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, também pelo estímulo e motivação de Dom Eugênio de Araújo Sales, que era bispo em Natal naquela ocasião. Então, percebendo as iniciativas da Caritas Nacional, foi pensada uma campanha que tivesse um duplo objetivo: nos recordar essa essência mais profunda do cristianismo. Em Cristo nós somos irmãos. Em Cristo somos irmãos e irmãs. E para que a Caritas pudesse organizar melhor as suas atividades, foi pensado então em um gesto concreto, que é uma coleta que ajudasse então a iniciar processos de transformação da realidade. A primeira edição da campanha, ela acontece na cidade de Nísia Floresta, que era uma paróquia administrada pelas Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado. Ali teve a primeira iniciativa. No ano seguinte, nas dioceses ali da província, depois no regional, e aí sim, em 1964, acontece a primeira edição em âmbito nacional. Naquela ocasião, o tema da campanha era: lembre-se, você também é igreja. Nós estávamos aí nas mudanças e transformações que o Concílio Vaticano trazia para a vida pastoral da igreja, e aí foi a primeira edição em âmbito nacional da campanha da fraternidade. Qual que é o grande objetivo da campanha? Como o próprio nome já diz, é uma campanha, é um tempo forte de sensibilização que tem como objetivo iniciar processos de transformação nessa realidade. Eu costumo dizer que a campanha da fraternidade é o amor que se organiza para poder servir. Chama a nossa atenção para determinados desafios da sociedade que clamam a presença dos cristãos. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Então, a transformação pessoal incide também nos contextos sociais. Por isso que a primeira edição da campanha, e até hoje a campanha, ela tem esse tempo forte vivido durante o período quaresmal. O que a igreja no Brasil nos pede? Que, junto com os nossos exercícios espirituais da quaresma, o jejum, a esmola e a oração, nós também possamos inserir esse tema para poder refletir, né? Como é que está a nossa relação com esse desafio que toca a vida da sociedade. Por essa razão também a gente pode dizer que a campanha da fraternidade, ela é ligada às obras de misericórdia corporais, né? E também nos ajuda a intensificar ainda mais a nossa conversão. É um dos gestos concretos de conversão. O primeiro gesto concreto, é claro, é vencer o pecado e buscar a graça de Deus para perseverar no caminho da santidade em vista da vida eterna. Mas nós estamos vivendo entre as coisas que passam, abraçando aquelas que não passam. Por isso, esses desafios que a campanha toca chamam a nossa atenção para que a gente possa ajudar também os nossos irmãos e irmãs a trilharem esse caminho de superação do pecado e da morte para a vida em fraternidade. Nossa, é tão bonito isso, Muito padre. interessante, muito bonito, né? E são vários temas, né? E ao longo dos anos foram várias fases que a campanha viveu. Até que no final da década de 1970, os temas começaram a tocar diretamente a grandes questões da sociedade, como, por exemplo, a educação, a saúde e o tema desse ano, que é muito, muito pertinente: fraternidade e
Fraternidade e Amizade Social, que na verdade toca também na encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, que é uma encíclica muito pertinente e que de certa forma nos ajuda a implementar a cultura do encontro tão sonhada e desejada pelo Papa Francisco. Não, sem sombra de dúvidas, ainda mais nesse período, né, que a gente está vivendo o sínodo também, e ele fala sobre a sinodalidade na igreja, essa questão do encontro, do diálogo, e a gente percebe que esse tema da campanha da fraternidade desse ano, ele traz uma questão que movimenta mesmo a nossa reflexão por conta dos conflitos que a gente tem visto no mundo hoje, né? Exatamente, por isso, se você me permite, lembrar Claro. o objetivo geral dessa campanha, né? Como que um tema da campanha é escolhido. Então, há um conselho na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, chamado CONCEP, que é o Conselho Pastoral. Ali nesse conselho são apresentados pelo secretário de campanhas, que nesse tempo é o padre Jean Paul, que é o secretário executivo de campanhas. Ele faz um apanhado das sugestões que vêm de diversas dioceses, do Seminário Nacional, e a partir dessas sugestões, os bispos escolhem um tema que é muito pertinente. Então, a partir desses temas, os bispos escolheram para 2024 o tema da fraternidade e da amizade social. E a partir daí, então, é pensado um objetivo geral, que, segundo o texto base, é o seguinte: a campanha tem como objetivo despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo, isso é muito importante, em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas, entre todos os povos. Então é pensarmos não somente em processos de implementação disso, mas também olhar para dentro de nós. Como anda a minha relação com a amizade e a fraternidade? Pois as mudanças que a gente espera que aconteça no mundo são realidades a partir do momento que começam também em nós, né? Não, com certeza. Tem até uma frase, né, de Santa Teresa que ela fala, né, Madre Teresa de Calcutá, né, que ela fala, perguntaram para ela, como conseguir a paz mundial? E aí ela fala, vá para casa e ame a sua família. Então Exatamente. começa dentro da nossa casa, com os nossos, e aquilo ali vai se expandindo, porque as pessoas vão sendo, então, multiplicadoras dessa paz, né? Perfeitamente. E lembrando de Santa Teresa de Calcutá, ela também disse, olha, às vezes aquilo que nós fazemos parece uma gota d'água no oceano, mas sem essa gotinha de água, o oceano é menor. Então a campanha pode ser que seja essa gota d'água, diante de tantos conflitos, de tantas realidades, mas é algo irrenunciável que a igreja também precisa pensar, né? Então a nossa conversão, né, a Jesus Cristo, somos convertidos pelo poder da palavra, pela participação nos sacramentos. Essa conversão nos ajuda também a colaborar na transformação da sociedade. Aquilo que o Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium 176, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. E as nossas ações, um coração convertido jamais será indiferente, um coração convertido promove o encontro, a fraternidade e a amizade social. Então, sem dúvidas, e assim, pensando na vida, não há nada mais constrangedor, assim, para uma pessoa do que ser amado, né? Quando você é amado, assim, naquela intensidade, naquele grau de intensidade, você se sente até constrangido. Exato. O amor realmente tem força de transformação. Por isso que, se às vezes nós acabamos julgando que determinada pessoa precisa mudar, a pergunta instantânea deve ser essa: qual é o amor que eu ofereço a essa pessoa para que ela tenha força de transformação? Exatamente. E a gente o amor sabe, muda né? tudo, né? Muda tudo. E por mais que a gente não consiga definir o que seja o amor, né? E para nós o amor não é somente um sentimento, é uma pessoa. Deus é amor e Jesus Cristo é Deus amor, que nos apresenta então o caminho do reino. Por mais que a gente não consiga definir o amor, né? Os poetas tentam, os músicos também se esforçam, e por mais que a gente não consiga definir, todo mundo sabe quando está sendo amado ou não está sendo amado. E a gente também sabe quando ama e quando deixa de amar. Sobretudo nesse cenário que, infelizmente, acaba dividindo as pessoas, afastando as pessoas, né, de muitas polarizações, por vários motivos. A campanha da fraternidade, então, vem chamar nossa atenção para isso. Olha, é preciso, então, superar aquilo que nos separa e buscar aquilo que nos une. E, a partir daí, anunciar a verdade, anunciar o Evangelho, né? Bento XVI é que dizia: fazei coisas belas, mas, sobretudo, tornai vossas vidas lugares de beleza. E a fraternidade e a amizade é esse locus da beleza que o mundo também precisa. Gente, que frase impactante. Assim, Impactante. Meu Deus do Foi um céu. pensamento dele dirigido aos artistas, se não me falha a memória, em 2010, em Lisboa. Fazei coisas belas, mas, sobretudo, tornai vossas vidas lugares de beleza.
Nossa, perfeito, assim. Muito bom. E nessa campanha da fraternidade, então, a nossa arquidiocese, ela se movimenta para oferecer uma formação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa formação, como que vai acontecer, o que vai ser oferecido. O cardeal Paulo César Costa, ele é um pastoralista também por natureza, né? E está sempre em comunhão com todas as iniciativas da igreja no Brasil. É verdade. Então, no próximo dia 3 de fevereiro, então, toda a igreja arquidiocesana vai se reunir com representação das paróquias para a gente conhecer o tema da campanha da fraternidade. Então, o que acontece nesse encontro? Nós oferecemos algumas pistas de reflexão e também algumas chaves de leitura para que a gente possa depois aprofundar tanto na leitura do texto base, como pensar também em iniciativas locais, a partir da realidade de cada paróquia, de cada comunidade de fé, para que a gente possa viver então a campanha da fraternidade. Então, basicamente, tem 3 momentos: ver a realidade, que a realidade mostra quais são os desafios que se impõem à fraternidade, à amizade social. A gente ilumina essa realidade com a palavra de Deus e o magistério da igreja e depois pensa em algumas inspirações concretas para que a gente possa transformar então esse cenário, né? Tudo a partir do horizonte também da comunhão. Então é um momento da Igreja Particular de Brasília para que a gente possa então estarmos em sintonia na vivência da campanha da fraternidade. E a abertura oficial da campanha acontece no dia 14 de fevereiro, que é quarta-feira de cinzas, que é o dia então nacional de abertura também da campanha. Sim, e essa formação, padre, ela vai ser aberta para toda a arquidiocese? Como que vai funcionar? Isso. No site da arquidiocese nós temos as informações também para aqueles que desejam participar, mas ela é aberta sobretudo para a representação das paróquias, representações das paróquias que estarão conosco lá então no dia 3 de fevereiro. Maravilha. E para a gente finalizar aqui, padre, eu gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem para as pessoas, né, que estão nos assistindo, falando sobre a importância de viver esse período então da campanha da fraternidade, para que elas possam também tomar atitudes no dia a dia que possa mudar então essa mentalidade e abraçar o que a campanha da fraternidade nos propõe em 2024. Não tenha medo da fraternidade. Quando ela nasce realmente da nossa experiência pessoal de encontro com Jesus Cristo, que incide na vida da comunidade, a fraternidade é a irmã gêmea da solidariedade. Então, nós não podemos ficar indiferentes a esse contexto. E a fé cristã, os cristãos têm algo a contribuir, têm algo a iluminar essa realidade também. E o que a igreja pede para nós é isso, eu insisto nisso, né? Nos nossos exercícios espirituais, que a gente possa também inserir um momento para pensar sobre isso. Como é que anda a minha relação com as pessoas? Onde eu realmente estabeleço a amizade, onde os vínculos humanos primários precisam ser fortalecidos, onde nós precisamos dar passos concretos para que a amizade social aconteça, tendo em vista, então, a valorização do ser humano na sua capacidade relacional também. Hoje o mundo necessita de amizade. Há um amor próprio que somente a amizade consegue nos ajudar a estabelecer. Por isso, no capítulo 15 de São João, Nosso Senhor diz aos seus: não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Então, que essa campanha nos ajude a estabelecer uma verdadeira amizade com o Senhor, por meio da oração, do jejum, da esmola, por meio de uma sincera conversão, né? Quantas quaresmas nós vivemos, infelizmente ainda continuamos em alguns aspectos os mesmos, né? Tem pessoas que têm aqueles pecadinhos de estimação que acabam também nos afastando do caminho da santidade, do caminho do evangelho. Então eu diria justamente isso: renove os seus vínculos de amizade com o Senhor e com aqueles que são imagem e semelhança do Senhor, aqueles que nós chamamos em Cristo de irmãos e irmãs. O cardeal Tolentino tem uma obra fantástica, Teologia para a Amizade. E lá ele recupera um provérbio japonês muito interessante. Ele diz assim: para quem tem um amigo, o caminho nunca será longo. Então, que a gente possa também viver essa perspectiva da amizade, tendo a coragem de nos aproximar mais uns dos outros, tendo a coragem de dialogar mais, tendo a coragem também de falar mais das coisas de Deus, né? Quem é de Deus gosta das coisas de Deus e se abre à verdade do Evangelho, para que a gente possa viver a campanha da fraternidade nesse horizonte. É preciso, então, que sejamos convertidos pela palavra, que essa conversão tenha uma incidência concreta onde nós vivemos.
Sem dúvida, o senhor falou algo que me chamou assim, a atenção, né, desse amor apaixonado. É lógico que o nosso amor por Deus, ele tem que ser um amor maduro, né, baseado na fé, enfim, nas experiências que a gente tem com ele. Mas também um amor apaixonado, porque quando a gente vê casalzinho apaixonado, a pessoa tá todo tempo, né, falando, elogiando, não sei o quê. E muitas vezes a gente se omite de falar, né, de Deus para as pessoas que tanto necessitam. E eu percebo que às vezes falta da nossa parte mais convicção. É preciso um anúncio explícito, preciso um anúncio explícito do Evangelho. Há aquele implícito também, que se dá pelo testemunho no ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, mas é preciso falar mais de Jesus, né? Falar mais do Evangelho. Então, quem sabe a campanha da fraternidade nos ajuda a despertar isso, né? É preciso, então, recuperar essa capacidade de olhar realmente para o outro como um irmão. E se de repente tem algo que nos distingue, se tem algo de diferente, que a gente não tenha medo, mas que a gente tenha coragem de levar o anúncio do Evangelho. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ele se fez pessoa para nos ajudar, então, a trilharmos juntos esse caminho, essa verdade e essa vida. E aí eu lembro de novo do Papa Bento XVI, no discurso de abertura da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, 2007, em Aparecida. Ele dizia: conhecer Jesus Cristo é a nossa alegria, anunciá-lo é a nossa missão. E anunciá-lo com convicção, anunciá-lo estabelecendo essa relação de amizade com ele, anunciá-lo também na fraternidade, no cuidado dos irmãos e irmãs. Amém, Padre. Olha, muito obrigada pela participação do senhor aqui. As portas do Perfil Católico estão sempre abertas para recebê-lo aqui. Eu que agradeço, viu, Gisele, você e toda a equipe, aqueles que nos acompanham, e que nós tenhamos aí um santo período quaresmal. Se a quaresma nos prepara para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que esse tempo pascal também, que nós estamos já nos preparando, nos ajude então também a promover a ressurreição da amizade, o renascimento dos vínculos humanos que nos fortalecem também como irmãos e como igreja. Amém. Para se inscrever na formação que será realizada pela Arquidiocese no próximo dia 3 de fevereiro, acesse o nosso site. Até o próximo programa.